Vamos lá então. Eu estou aqui com o homem que mais entende de negócios imobiliários na capital mundial das cerâmicas. Ele vai ser o responsável pelo boom imobiliário da Canelinha, verdade, Júnior? Bom dia. Verdade, vamos trabalhar para isso, né? Já tá acontecendo e, né? Vamos continuar. Edio, bom dia, seja bem-vindo novamente aí ao Jornal da Manhã. Conta para mim, cara, hoje teremos uma pauta importante e interessante, porque hoje vai ser avaliação de imóveis judicial e extrajudicial. É aquela coisa, porque o cidadão que está vendendo o seu imóvel, tu deu uma pincelada sobre isso semana passada, tem aquela questão do valor afetivo que tem no imóvel, mas aí tem o valor real do imóvel, né? E às vezes a gente pede um valor, o imóvel está valendo outro, e o cara vai avaliar um pouquinho mais abaixo, um pouquinho mais acima, você fica com aquela cara assim, aí, será que tá certo? Como é que funciona essa questão avaliação e do imóvel, Júnior? Bom dia, Juliano. Bom dia, Calinho, toda a equipe da Rádio Canelinha FM. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Canelinha FM. E o tema hoje, avaliação de imóveis, é um tema que a gente traz dentro daquelas dicas que a gente trouxe na semana passada para quem deseja vender o imóvel, né? Essa era uma das dicas, ter um valor, digamos, um valor dentro do mercado. E também serve não somente para isso, tem muita utilidade hoje, né? Inclusive, esse é um dos serviços que a gente presta, que eu faço ali na MRS, e ultimamente cada vez mais está sendo pedido esse tipo de serviço ali para gente. Então, por isso, muitas pessoas ainda não saberem que a gente faz esse serviço, eu resolvi trazer esse serviço hoje, esse tema hoje, para poder também divulgar para a população. O que que é a avaliação de imóveis, né? A avaliação de imóveis é nada mais nada menos que um trabalho técnico-científico que determina o preço justo do imóvel. Como você citou, na semana passada a gente tocou no assunto, o imóvel existem 3 valores, 3 preços, Exatamente. o preço de mercado, o preço, afetivo Efetivo. e o preço que realmente é vendido. Porque às vezes, né, você tem um apego sentimental por aquele imóvel e você precifica isso no imóvel, mas para quem vai comprar isso não Não quer faz dizer nada. diferença. Exatamente. Ele não vai levar em consideração esse valor afetivo. Como também você pode ter um imóvel que vale 300.000, mas você num determinado tempo você está precisando muito do dinheiro, você acaba vendendo por menos do que o valor de mercado, que vale no valor de mercado. Então, normalmente existem esses 3 preços. Quando a gente fala de avaliação de imóveis, a gente está determinando o valor de mercado do imóvel. Então isso é uma coisa bem importante de estar salientando. O que que é levado em conta, né, nessa avaliação de imóveis quando a gente faz? A localização, onde esse imóvel está localizado, a área do imóvel, seja se for um terreno, a área do terreno, se for um apartamento, a área construída, se for uma casa, a área do terreno, mais a área construída, o estado de conservação do imóvel, né, então você às vezes pode ter um imóvel um do lado do outro, mas um está bem mais degradado, ou um tem uma idade maior de construção, então isso tudo também é medido e essa depreciação é descontada, inclusive até tem um método que a gente utiliza, que é a tabela Roche-Henk, então o nome é meio Nossa é, senhora, ai, ai. mas é uma tabela que a gente utiliza justamente para medir essa depreciação do imóvel, né, e poder ter um valor, quando é imóvel com construção, né, para ter um valor mais assertivo. E claro, também a influência do mercado, né? Se o mercado está aquecido, obviamente os preços são uns, se o mercado está mais parado, os preços são outros. Normalmente esse laudo ele tem um prazo de validade, né? A gente tem o prazo de validade de 180 dias. Tem diversas utilidades, né? Até agora, abrir um parênteses aqui e falar para os advogados que estão nos escutando, a gente Sim, ó o problema. não, não, na verdade, assim, a gente tem muitos dos nossos clientes vêm até nós indicado por advogados, Uhum. né, graças a Deus aí a gente faz um trabalho muito bem feito até hoje e acho que eu já faço sou corretor há 5 anos. Eu já devo estar fazendo avaliação de imóveis há pelo menos uns 4, Uhum. no comecei depois, e até hoje eu não tive um laudo meu questionado o valor. Bom. Normalmente, assim, os laudos que eles pedem pra gente geralmente é para juízo, ou é para uma situação de divórcio, uma disputa, ou se não, para um cartório. Até hoje todos os nossos laudos, foram feitos, entregues e não foram questionados. Muito pelo contrário, muitas vezes a gente conseguiu reverter um valor que uma outra parte, ela declarou daquele imóvel e a gente provando num laudo bem executado, bem fundamentado, que o valor de fato não era aquele que estava sendo apresentado e o que estava contido no nosso laudo, né. Isso eu acho que é também importante de salientar, né. Então, para que que serve a avaliação de imóveis? Óbvio, para fazer daqui a pouco saber quanto é que custa o seu imóvel para você poder estar colocando à venda, mas também em muitos casos, de disputas, como por exemplo, um divórcio,
né, às vezes o casal tem um bem que precisa ser dividido, e eles precisam de uma avaliação para saber quanto vale aquele bem para eles poderem estar fazendo essa divisão, numa partilha, né, uma partilha de bens, caso inventário, né, às vezes já o familiar acabou falecendo e deixa um bem imóvel, então esse bem imóvel, ele tem que ser avaliado para que ele possa ser dividido, e em cima da avaliação do preço do imóvel que está sendo avaliado, ele também vai ser, aferido o ITCMD, que é o imposto, né, de transição intermortos lá, que se paga nesses momentos. Claro. Também processos de uso capião, né, hoje quando você ingressa com o processo de uso capião de um terreno, de um imóvel que ele não possui matrícula, é que você quer adquirir a matrícula específica daquele imóvel por uso capião, e também depende de uma avaliação. Normalmente utiliza, 2 métodos, dependendo do tipo de imóvel, que seria o método comparativo direto, que a gente analisa o mercado e os imóveis, parecidos, na região próxima onde ele está localizado, e também existe o método evolutivo, onde a gente, além de pesquisar isso, a gente faz mais um outro trabalho, né, de construção, posso dizer assim, onde a gente leva várias, características em consideração, o preço do metro quadrado de construção, tudo, e como o próprio nome diz, a gente vai evoluindo no cálculo até a gente conseguir chegar no valor justo do imóvel. Ótimo. Ô Júnior, vou fazer uma pergunta, você falou ali alguns fatores são preponderantes e são levados em consideração na hora de avaliar um imóvel, tamanho, área, etc, mas surgiu uma dúvida aqui que eu tenho certeza que também tem quem tem imóvel pensou, eu construí um imóvel, beleza, ele tá lá, eu enchi o imóvel de coisa, eu botei mobiliei ele todo, fiz reforma, tudo. Esses agregados, esse investimento a mais que eu fiz no imóvel é levado em consideração na hora de fazer a avaliação, ou você faz a avaliação do imóvel, sim, propriamente dito? Tudo que é benfeitoria no imóvel é levado em consideração. Benfeitoria, digo, no imóvel, seja uma reforma, seja uma ampliação, isso tudo é levado. Então, se eu fiz uma casa, eu fui lá depois eu construí uma garagem, fiz Sim. medir, tudo isso é levado em O que consideração. está construído ali é levado em consideração. No meu Na minha avaliação, no meu laudo, os móveis a gente não conta. Móvel não. Não, porque Entendi, o móvel você pode tirar. Eu entendi. faço uma avaliação hoje para algum fim específico. Mas, eu quero vender a casa mobiliada. Normalmente, eu não dou. Eu posso dar uma estimativa, porque na verdade, Juliano, eu sou corretor de imóveis, eu entendo de imóveis, Não de móvel. não de móveis. A gente tem uma noção, óbvio, né, quando um cliente pede para a gente dar uma noção de valor, a gente, claro, com a experiência que a gente tem, a gente olha ali, a gente olha, mais ou menos a grosso modo, a parte mobiliária, que sejam os móveis ali, você pode acrescentar mais X valor em cima do teu imóvel que já vale X. Claro. Isso a gente faz, mas questão dos móveis dentro não entra no laudo. A gente talvez dá um valor por fora, assim, né, uma estimativa, mas dentro do laudo ele não aparece. Até mesmo porque, por exemplo, quem faz avaliação para financiamento imobiliário, que nesse caso o corretor não pode fazer, mas só engenheiro. Se você está fazendo a compra de um imóvel usado, ou de imóvel que seja, sempre vai vir um engenheiro fazer a avaliação, porque o banco precisa saber quanto vale aquele imóvel para saber quanto de crédito ele vai ser liberado. E se você comprar o imóvel usado e vier um engenheiro avaliar o imóvel usado, ele não vai levar em consideração os móveis que tem dentro. Ele Entendi. vai levar em consideração a construção. A estrutura física. Isso, porque, né, você vai lá, enche o imóvel de imóveis para conseguir uma avaliação maior, depois no outro dia você vai lá, tira tudo, leva embora, fica só o bem imóvel ali, né, e não, o móvel não tem como No estar com caso, peso. sim, ô Júnior, o camarada comprou o sobrado, esses geminados que é feito 3, 4 dentro do mesmo terreno, e fez uma benfeitoria também, esse imóvel ele pode aumentar de valor, porque eu pergunto porque tem aquela política de que dependendo de como é o imóvel, são 4, 5 sobrados juntos, você não pode mexer muito na estrutura dele, você não pode pintar de uma cor diferente do que está ali, tem algumas regrinhas que funcionam. Procede da mesma maneira? Da mesma maneira, dependendo do que você faz, até você perde valor no É, porque imóvel, eu né. eu falo isso porque, cara, lá em Tijucas tem uns sobrados, umas coisas lá no Mata Atlântica, que tem 4 sobrados são bege, aí o cara foi lá e pintou da esquina de roxo, Sim. destruiu o Não, negócio todo. essa questão de pintura, Juliano, na verdade não tem nada que diga que os 4, se fizesse 4 num Uhum. terreno, 3 num terreno,
você vai ter que toda a vida os 4, os 3 seguirem na mesma cor. A Uhum. partir do momento que compra a tua casa, a tua matrícula é tua só, tu não Entendi. deve satisfação para os teus vizinhos. Então, é mau gosto mesmo da É, pessoa, se né? se quiser pintar um de cada cor ali, não tem nada que impeça. É diferente, por exemplo, de um prédio. Um prédio não, né? Aí o prédio ele Claro, existe um estrutura só, tudo. isso, uma estrutura só, daqui a pouco as partes que são visíveis, até mesmo sacada, muitas vezes você não pode estar mexendo. Se existe já uma instituição de condomínio que determina ali as regras que devem ser seguidas, isso não pode ser alterado. Inclusive até, tem casos aqui a gente cita do Bela Morada, que até a cor da cortina, ela não pode ela tem que seguir um padrão, porque é algo que você passa pela rua e você vê. Então imagina e realmente você passa, não sei se você já percebeu isso, Sim, sim, sim. você sempre passa ali, você vê todas as cortinas ou brancas ou begezinha, todas elas da mesma cor. Agora imagina você passar e ver uma cortina vermelha, uma roxa, uma rosa, uma É, branca, ia ficar um carnaval, você é. acaba depreciando o Móvel. próprio imóvel da pessoa, né. Achei. Então essas regras, elas são estipuladas e quando é nesse caso de condomínios verticais, elas se aplicam, né, questão de cores e tudo. Mas quando são condomínios horizontais, no caso dessas casinhas geminadas que se fala ou 2, 3 casas num terreno só, a partir do momento que é feita a venda ali, corre por conta e risco de cada proprietário. Tá certo. E essa avaliação, Júnior, ela tem algum custo? Como é que funciona? Sim, ali a gente quando, às vezes tem algum cliente que queira botar o imóvel à venda e queira só ter uma noção, a gente não faz aqui estudo mais aprofundado, né, esse a gente acaba fazendo de boca, a gente não precisa emitir o laudo, a gente não cobra, né. A gente vai lá, conversa, a gente dá uma normalmente quando um cliente chega até nós para colocar um imóvel à venda, ele já tem mais ou menos um valor em mente, então a gente costuma perguntar antes da gente dar a nossa opinião, e quando o cliente dá, a gente vê que está mais ou menos dentro do que a gente já imagina, que a gente vê no mercado, a gente já: "Não, é mais ou menos isso mesmo", ou quando o cliente não tem noção nenhuma, a gente já passa mais para mais ou menos uma noção. Então esse tipo de nem chama avaliação, né, seria mais ou menos uma consulta, a gente acaba fazendo, né, porque não exige um trabalho maior de pesquisa, de laudo, tudo. Agora quando você precisa que seja um laudo assinado que precisa para algum fim jurídico, esse sim, esse a gente cobra hoje até o mesmo valor do ano passado, a gente acabou não aumentando, um valor de R$ 500, Uhum. né, então para qualquer fim que você precise de um laudo assinado, laudo técnico, o valor hoje é R$ 500 para fazer a avaliação. Como eu mencionei ali, né, vários advogados de canelinha que nos conhecem, nos indicam, até mesmo por aquela situação como eu falei para você no início, Juliana, a gente graças a Deus hoje 4 anos que a gente faz, avaliação de imóveis, emitindo laudos aí, nunca a gente teve um laudo contestado ou um valor que tenha dito: "Não, esse valor tá incorreto", muito pelo contrário. A questão também, né, de quem pode fazer essas avaliações. Como eu mencionei ali, quando é para caixa, quando é para banco, para fazer uma avaliação, infelizmente os bancos ainda não aceitam corretor de imóveis fazendo avaliação, Não? somente engenheiro e arquiteto. Olha só. Mas, segundo a legislação, o corretor de imóveis ele, pode fazer avaliação. Inclusive a gente para trabalhar como corretor, a gente tem o Cresci, Lá para tirar o que você faz um hum, curso também de avaliação, né? faz o curso do Cresci é um, Uhum. até tem uma pincelada de avaliação ali dentro. Cresci, que é o Conselho Regional de Corretor de Imóveis, ou seja, e o nosso Cresci ele é estadual. Então, o meu Cresci é o Cresci 40927 SC, ou seja, eu estou apto a trabalhar como corretor de imóveis em todo o estado de Santa Catarina. Agora, para fazer a avaliação, a gente faz um outro curso e a gente tira o CNAI, que é um Conselho Nacional de Avaliador de Imóvel, e esse é abrangência nacional. Então, esse eu posso avaliar um imóvel em qualquer parte do país. Até eu cito isso, porque no ano retrasado, ou ano passado, não me recordo, eu fui contratado por uma pessoa de uma família para fazer uma avaliação de, se eu não me engano, 12 ou 13 imóveis. Sendo que desses imóveis, tinha imóveis em todas as partes de Santa Catarina, tinha imóvel aqui, Canelinha, tinha imóvel em São João Batista, Itajaí, Joinville, Blumenau, e tinha imóveis também no Rio Grande do Sul. Entendi. Então a gente acabou, né, pelo KNAI ser nacional, então eu não posso Consegui. ir lá vender o imóvel no Rio Grande do Sul como o meu Cresci. Eu tenho que levar até lá e ir no Cresci do Rio Grande do Sul pedir, como eu já tenho o curso, já tenho tudo lá, pedir o meu Cresci do Rio Grande do Sul. Mas eu posso sair de Santa Catarina e ir lá no Rio Grande do Sul e avaliar o imóvel. Olha só, tem todos os detalhes que às vezes a gente não faz ideia, né? Júnior, mais alguma coisa, mais alguma curiosidade que você queira colocar aí? Não, Juliano, acho que hoje por hoje seria Ficou isso. bem explicadinho, né? Ficou bem É, explicadinho. às vezes eu não sei se eu falo meio rápido ou Não, 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 mas porque a gente também tem tempo aqui, é, né? Tem que tem tudo não, isso. mas às vezes pode ficar uma
Às vezes uma informação meio confusa, mas eu acho que acredito que a ideia que a gente queria passar hoje seria essa, né, pra daqui a pouco as pessoas que estão nos ouvindo que precisam, às vezes um familiar faleceu, precisa fazer o inventário, está no Ou processo de até divórcio. imóvel mesmo. Sim, que precisa, né, de uma avaliação dessa, a gente está à disposição. E se precisar também o Júnior faz uma avaliação mental, ele trabalha de psicólogo lá É. também, né, Júnior, também, que o corretor também vira psicólogo, né, o cara vai lá, às vezes toma um café, desabafa, né, também tem A gente, corretor de imóveis, é a nossa primeira profissão, mas a gente tem várias outras, a gente tem é, avaliador, tem psicólogo, tem exatamente. vários, assim. Exatamente. Ontem eu encontrei a Mari, eu cobrei ela, tem que vir aqui falar sobre aluguel, viu. Semana que vem, Vamos vamos trabalhar o psicológico já dela. não, eu comecei a trabalhar ontem já, Ah, é? só se prepara porque semana que vem é contigo, vai já junto com a gente. Eu vou Não. contigo, eu vou segurar a tua mão, mas tu vai lá que vai falar Não, de fica aluguel. tranquila, Mara, vai ser bem tranquilo, não vai ter problema não. Júnior, mais uma vez, então, obrigado. E você que está precisando, seja fazer uma avaliação, comprar, vender, tem alguma dúvida, quer locar um imóvel também, ou quer colocar o seu imóvel para fazer locação, MRS Negócios Imobiliários, a casinha ali, bem na esquina da Rua do Sene, ali, super fácil de achar, bem no coração da cidade. E sempre que eu passo ali na frente, tá sempre movimentado, né, Júnior? Então a coisa tá fluindo, né? A crise passou longe, né? Não, a gente até essa semana estava conversando com alguns clientes que estavam ali, até falando dessa situação de crise, né, a gente acha que acredita que a gente está numa redoma, nem digo bolha, porque bolha pode Claro. a gente está numa redoma. Nossa região aqui, dizer que a gente não está sentindo alguns reflexos, estamos, mas perto do que a gente vê no noticiário, do que de relatos de pessoas que vêm até nós falando de outras regiões do país, a nossa região aqui pega o nosso litoral, Carelinha, a nossa região aqui, a gente, graças a Deus, a gente ainda não está sentindo os reflexos Vai. que está se passando aí fora. Então, ou seja, isso para mim reflete só, né, a localização, o local que a gente está, né, a gente tem que todo dia agradecer, né, por Papai do Céu não ter colocado num local tão bom, É verdade. né, que as crises elas passam longe daqui, então Eu tiro como eu faço o termômetro disso, cara, você sabe que eu toco por aí, então eu até comentava com o Carlinhos semana passada e semana retrasada toco sempre pra Blumenau, pra aqueles cantos ali, e indo pra Blumenau passo por Gaspar, por Brusque, cara, todos os lugares que eu passei, bares, casa noturna, uhum, tudo cheio, o pessoal sai de casa, tá indo comer um negocinho, então, sim, se tem crise, por enquanto a gente tá sentindo ela aqui ainda bem de leve, bem de leve. porque casa sempre cheia, os bares que a gente vê por a noite tem todo cheio. Hoje à noite a gente toca no Tribus e vai ter casa cheia seguramente. Amanhã mesmo no Blumenau, casa cheia também. Então, Uhum. Santa Catarina, o sul do Brasil, na verdade, resistindo Sim. forte a essa crise aí. A gente espera que com esse tarifaço aí a gente ainda consiga resistir. Mestre, obrigado pela participação. Semana que vem estamos de volta então, né? A gente que agradece, Juliano, então deixar um abraço para todos os ouvintes, para a equipe da MRS, que com certeza está lá nos acompanhando. Para ti, Juliano, Calinho, todas as pessoas aqui da equipe da Rádio Canelinha FM.